Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem curta, mas super poderosa do Evangelho de Mateus. É uma história que coloca frente a frente dois reis e dois reinos, mostrando como o anúncio de um nascimento pode causar um verdadeiro terremoto no poder. A história toda já começa no meio de uma crise. A notícia de que um novo rei nasceu chega aos ouvidos de Herodes, que está no poder, e a reação, veja só, não é de festa, é de medo. A simples possibilidade de um novo poder já abala as estruturas do antigo. E para a gente entender o tamanho desse impacto, é muito legal olhar a palavra usada no grego original para perturbou-se. O verbo é eratarakte. Isso não é uma preocupaçãozinha qualquer. A palavra indica que Herodes e a cidade inteira foram jogados num estado de caos, de agitação profunda, como se o chão tivesse tremido debaixo dos pés deles. E aí vem a pergunta: o que um rei poderoso e ameaçado faz? A primeira atitude de Herodes é muito reveladora. Ele não chama os generais, não prepara o exército. Ele convoca uma reunião de emergência com seus maiores especialistas em religião e lei. Basicamente, ele juntou a tropa de elite do conhecimento da época. Os principais sacerdotes, que eram as maiores autoridades religiosas, e os escribas, os caras que eram mestres das escrituras. Eram eles que guardavam a sabedoria e a história do povo. Herodes tinha uma única pergunta para eles, bem direta. E essa pergunta já entrega o jogo, né? Ele queria saber onde o Cristo deveria nascer. Ele não estava buscando informação para ir lá e adorar, mas sim para neutralizar um possível concorrente. O conhecimento aqui estava sendo usado como arma. E o mais curioso é que os especialistas não precisaram nem debater. Eles não tiveram que adivinhar. Para eles, a resposta já estava ali, registrada nas antigas profecias. A questão nunca foi se, mas sempre onde. Eles respondem usando uma expressão que, naquele contexto, tinha um peso gigantesco. Gegraptai, que significa está escrito. Quando eles diziam isso, era como dizer, olha, a resposta é definitiva, não é opinião nossa, ela vem diretamente do plano de Deus. E essa é a profecia que eles apresentam. E ela é incrível porque não só aponta o local exato, Belém, como já começa a descrever a natureza desse novo rei. E isso já cria um contraste direto com Herodes, o rei que estava fazendo a pergunta. A escolha do lugar já é uma grande mensagem. Pensa bem, Deus escolhe Belém, uma cidadezinha pequena, sem importância aparente. Isso já mostra que o reino de Deus funciona numa outra lógica, que não é a do poder e da grandeza humana. A grandeza divina, ao que parece, muitas vezes começa onde ninguém está olhando. Mas a profecia vai muito além da geografia. Ela começa a definir um modelo de liderança completamente novo. E tudo começa com a palavra grega usada para se referir a esse guia. A palavra em questão é hegemon, que pode significar líder, guia, governador. É um termo para alguém que está à frente. Só que a profecia não para por aí. Ela imediatamente usa um verbo para qualificar esse líder, um verbo que muda tudo. E aqui está o pulo do gato. A profecia diz que esse líder vai poimanei, ou seja, apacentar o seu povo. Percebe a diferença? A linguagem não é de dominar, de controlar com mão de ferro. É a linguagem do cuidado, da proteção, da orientação. É a imagem de um pastor com suas ovelhas e não de um tirano com seus súditos. Isso cria um choque de mundos, um contraste brutal entre duas visões de poder. De um lado, o modelo de Herodes, que é sobre dominar. Do outro, o modelo do Messias, que é sobre servir. O próprio Evangelho de Mateus vai explorar essa diferença mais para frente. E esse ensinamento vira de cabeça para baixo a definição de liderança que o mundo conhece. Nesse novo reino que está sendo anunciado, a grandeza não vem de dominar os outros, mas de servir. É uma inversão completa da pirâmide do poder. E olha, essa não é uma ideia que aparece uma vez só e pronto. Esse princípio de que liderar é servir é um tema que ecoa forte em vários outros textos importantes das Escrituras. E assim, uma passagem que começa com o medo e a paranoia de um tirano, termina nos apresentando um modelo de liderança totalmente revolucionário. E nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se liderar não é sobre dominar, mas sobre pastorear, sobre cuidar, o que isso muda na nossa forma de enxergar o que é um verdadeiro líder?